Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Nessa apresentação, eu quero abordar o tema dos agricultores de cultivo ilícito de cannabis sobre a ótica da imprensa, e aqui mais especificamente sobre o Jornal Diário de Pernambuco, entre o período de 1940 até 1980. Esse trabalho, ele é um recorte da minha tese de doutorado, denominada Terra e Ilegalidade, onde eu estudo agricultura ilícita de cannabis, mais especificamente nos estados, né, de Alagoas, Pernambuco, e como, a partir da proibição de 1930, ali da década de 30, né, o processo de proibir faz com que, ao se instituir políticas que vão no sentido de erradicar os cultivos, esses cultivos passem a migrar para outras áreas onde até então não haviam esses plantios. Então, é a partir desse cenário, né, dessa conjuntura pós-proibição, que a mídia passa a destacar esses cultivos ilícitos e passa também a destacar os agricultores envolvidos com o cultivo de cannabis. Então, a tese aborda esse assunto de uma maneira mais geral, né? E o que eu quero, de uma certa forma, tratar aqui nessa apresentação é mais especificamente o como a mídia aborda os agricultores ilícitos, né? Esses agricultores de cannabis, entre esse período pós-proibição, então pegando 1940 até 1980, que é um momento aonde também começa a haver uma reconfiguração aqui em torno dos cultivos. A proibição da cannabis, não só no Brasil, mas em muitos países do globo, né, ela vai se consolidar nas 3 primeiras décadas do século XX, né? Então, pensando mais especificamente o caso brasileiro, esse processo ele não acontece de uma forma imediata aqui, é basicamente uma década em toda ou parte dela onde vai se sancionar essa proibição. Em 1932, então, por exemplo, acontece a proibição, a venda e o consumo da cannabis índica, né? E vai avançando ao longo desse período. Por exemplo, em 1936, a sanção, a organização aqui em torno da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, que foi um órgão criado pelo governo Vargas, no qual tinha como objetivo fortalecer e legitimar, né, o combate às substâncias que se tornam ilícitas, algumas delas, né, como o caso da cannabis, que na época eram denominadas entorpecentes, mas não só cannabis, um conjunto de outras substâncias. E em 1938, a partir do Decreto-Lei 891, a sanção de proibição, tanto proibição do plantio, da colheita, do comércio, né, e exploração aqui do cânhamo, da cannabis índica e da cannabis sativa. Então, todas as cannabis, né, entram nesse rol de proibição a partir de 1938. E é muito interessante porque, ao contrário do esperado pela lei, pode-se dizer que esse consumo, né, em parte, ao menos um consumo voltado a um uso adulto da planta ou a um uso recreativo, ele só aumenta. Então, é possível aqui perceber a partir das fontes dos jornais como ele vai abordando esse tema. O Diário de Pernambuco, ele é, né, um jornal privado, então ele não é um jornal público, né? Privado no sentido de que é feito ali por uma imprensa
que se constitui em torno de um jornal de temática livre, mas ele vai, ao longo desse período, trazer muitas notícias em torno dos cultivos de cannabis. São mais de 3.000 notícias, das quais mais de 600 aqui eu faço uma análise bastante acurada para compreender um pouco a forma como esse jornal vai vincular essas notícias. E a partir disso, então, se permite aqui a construção de uma série histórica, né? O jornal do Diário de Pernambuco, ele é uma fonte de pesquisa também interessante, porque ele é o primeiro jornal, digamos assim, de temática livre da América Latina e ainda em circulação no período atual. Então, ele começa, ele é criado, né, em 1823 e inicialmente ele tem um propósito de ser um jornal voltado para anúncios, para comércios, né? E ele vai mudando o seu perfil ao longo dos anos até se tornar esse jornal de temática livre, do qual atende ali a sociedade de Pernambuco, mas não só, né? Ele é um jornal de circulação também nacional, no sentido de que vai se tornando uma fonte de pesquisa bastante interessante. Então, entender esse jornal, né, como fonte de pesquisa, ele também pode ser compreendido nesse sentido como um próprio testemunho histórico dessa época, né? No sentido de que ele vai ali, a partir das notícias também, fazendo com que o objeto da escrita, né, seja de uma certa forma desenhado ali conforme o interesse daquela época, conforme as perspectivas também do próprio jornal. Então, nesse sentido, tendo consciência dessas questões metodológicas, né, essas fontes de pesquisa e a forma como eu as organizo para apresentar é por meio do conceito de representação, no qual muitas dessas percepções das mídias, né, elas são compreendidas e não como um discurso neutro, mas elas estão bastante ligadas aqui a práticas que, de uma certa forma, vão colocando também uma concepção de mundo. Então, tendo ciência, né, que essas mídias, elas não são neutras, elas trazem por trás das suas notícias uma perspectiva de um ponto de vista. Então, são, digamos assim, esses elementos também que são considerados ao se fazer análise dessas matérias. E a partir desse conceito metodológico, que é bastante aceito tanto na área da história cultural quanto também na área da história, sobretudo da política, né? Muitos historiadores que estudam política analisam a mídia como uma fonte de pesquisa. Então, é a partir, né, dessa base conceitual que eu vou conseguir analisar essas notícias e ter como resultado, né, digamos assim, uma sistematização da forma como o jornal abordou também os agricultores ilícitos de cannabis. Então, é a partir da identificação e da sistematização dessas notícias que eu consigo compreender que o jornal fez algumas representações em torno desses agricultores. E dessas representações, eu categorizei 4 categorias analíticas, né? De uma certa forma, que uma tipologia que foi sendo construída ao identificar alguns padrões recorrentes nas notícias. Então, essas notícias, ao abordarem determinados grupos sociais, elas vão, de uma certa forma, né, serem construídas de determinadas formas. Então, é a partir disso, né, dessas categorizações, que eu identifiquei 4 grupos sociais envolvidos com os cultivos ilícitos. Então, um primeiro grupo do qual o jornal geralmente fazia as suas matérias, né, pode ser denominado, a partir dessas notícias, como política maconhada,
Ou seja, aqui essa fonte, né, ela tinha o propósito de evidenciar a participação das elites políticas locais envolvidas com o cultivo. Então, o que era bastante, digamos assim, ressaltado, né? A ideia de que a política local utilizava o cultivo para se manter no poder. Então, esses prefeitos, vereadores, enfim, um conjunto ali de de políticos, né, que iam se emaranhando nessa produção de cultivo ilícito também como forma de manutenção de seu poder local. Esse modo de informar, né, e de relacionar com essa política local, ela tem bastante espaço entre as décadas de 1950 até meados da década de 1960. Depois disso, a política maconhada perde espaço e ganha-se, então, espaço uma nova categoria, que seria a categoria dos fazendeiros, ou seja, grandes proprietários de terras envolvidos com os cultivos ilícitos. Aqui é interessante que muda o tom das notícias, né? Elas se tornam mais pragmáticas e mais impessoais diante dessa cobertura. Então, há uma transformação se considerar uma comparação com o grupo anterior. Um terceiro grupo, né, categorizado, sistematizado nessas notícias, diz respeito ao que eu acabo denominando como matuto desinformado. O que são esses matutos, né? Na verdade, pequenos agricultores pobres ali que se envolvem com o cultivo ilícito. E esses pequenos agricultores, eles tanto podem ser proprietários de pequenos terrenos, né, pequenas propriedades, mas também um conjunto de pequenos proprietários, como parceiros, arrendatários, né, que foram empurrados a esse processo de ilegalidade muito por sua própria vulnerabilidade econômica. Então, as notícias muitas vezes, inclusive, debatiam, né, que esses agricultores não sabiam o mal que eles estavam cometendo à sociedade, aos filhos de boas famílias por estarem cultivando o cannabis, que muitas vezes eles nem sabiam que se tratava de um plantio ilícito. Então, o jornal busca, de uma certa forma, dar uma justificativa socioeconômica do porquê esses pequenos proprietários se envolviam. Essa narrativa, ela começa a aparecer no jornal a partir da década de 40 e se mantém até o final da década de 70. E aí, ao final da década de 70, é possível identificar uma quarta categoria, dessa vez sendo denominada como os operários da maconha. Ou seja, aqui já o que se identifica, né, é uma quarta forma de representação social, onde se destaca a emergência da mão de obra assalariada envolvida nesses cultivos ilícitos, né? Parte dos trabalhadores rurais da região passam a vender a sua mão de obra nesse cultivo. E aqui já há uma crítica muito mais contundente também do jornal em relação a esse modelo de envolvimento com a agricultura ilícita. Então, de uma forma bastante rápida, né, o que pode se concluir é que o jornal Diário de Pernambuco, ao longo desse período, ele não apenas informou seus leitores sobre os cultivos, mas ele também foi, ao longo do tempo, moldando uma percepção pública sobre o tema e, de uma certa forma, né, contribuindo para uma forma como a sociedade entendeu os cultivos ou mesmo os usuários de maconha ali ao longo do tempo. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe.
Obrigado por assistir.